Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre indústria cultural. Vou mencionar um pouquinho aqui a ideia da cultura de massa, que basicamente são valores, normas, princípios que são jogados pelos meios de comunicação para um público massificado, para o grande público. A ideia aqui da o que a gente pode chamar de cultura de massa, né, que depois vai ser chamado de indústria cultural, tem a ver muito com as questões ao consumismo, né? Então os meios de comunicação eles jogam valores, ideias e princípios para um público massa visando unicamente a ideia do consumo, tá? Então essa cultura de massa vai ser transformada, vai ter um outro termo que é chamado de indústria cultural. Quem na verdade vai analisar isso, quem vai usar esse termo pela primeira vez, são autores, filósofos como Theodor Adorno e Max Horkheim, num livro chamado Dialética do Esclarecimento, de 1944. Então, a cultura de massa, que basicamente é desenvolvida pelos meios de comunicação, de jogar ideias, valores para um público massa, será substituído pelo termo indústria cultural, visto que indústria tem a ver com o quê? Com uma produção de notícias, de valores, de princípios em grande escala, massificada como uma indústria fordista. A filosofia é a mesma. E é isso que esses autores, Adorno e Horkheim, vão mencionar, tá? Para analisar basicamente os meios de comunicação. Mas pessoal, antes de começar tudo isso, gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário. O canal também é seu. Entenda uma coisa, gente, existe o termo meio de comunicação. A gente pode dizer assim, mas o que é o meio de comunicação? É o emissor ou é o receptor? Nenhuma coisa nem outra. Meio de comunicação, meio, né? É um canal. São, na verdade, um recurso tecnológico em que o emissor leva informações, ideias, princípios ao receptor. Pronto. Então, meio de comunicação, eu posso incluir nesse caso os jornais, as revistas, posso incluir, na verdade, o rádio, posso incluir, na verdade, a TV, até mesmo a internet. Porque são recursos tecnológicos, é um canal da ideia meio, ele é um meio de comunicação. Então, entenda uma coisa, no começo, lá no de falar aqui, de falar de século, vamos pegar aqui século XVIII, quando efetivamente o meio de comunicação ele começa a ser desenvolvido com uma proposta, digamos assim, massificada e também comercial, como foi o caso do jornal impresso, tá? Você vai perceber que no início havia um termo que era usado, que era denominado de cultura de massa. A gente fala assim, Nelson, o que é cultura de massa? É uma cultura, são práticas que elas são massificadas com o grande público. Porque assim, o termo cultura de massa, ele já é meio contraditório. Por quê? Porque se eu falo de cultura de massa, eu estou entendendo que todo mundo tem o mesmo comportamento. Daí não, cultura de massa, massificada. Tá? E se tu analisar com calma, se a gente analisar um pouquinho, falar do conceito de cultura, né, tu vai perceber que não é bem assim. Por exemplo, cultura são hábitos, costumes, é a vida total de um povo e cada sociedade tem a sua particularidade. Existe até um termo para isso, padrão cultural. Né? A ideia de que um hábito ele é padrão numa cultura, o que não significa que é numa outra. Pronto, é isso. As culturas elas têm as suas particularidades. Entretanto, quando a gente fala, por exemplo, dos meios de comunicação, eles criam uma prática diferente, que é o que a gente pode chamar aqui de cultura massificada. Tá? Então, o meio de comunicação, ele não, na hora de olhar, por exemplo, para as pessoas, não olha as pessoas de forma particular, como se cada indivíduo fosse um universo. Não. As pessoas são iguais. Elas têm os mesmos anseios, os mesmos gostos. Tá? Então, eu vou massificar isso. Eu vou padronizar isso. Então, vamos pegar aqui um grupo de adolescentes. Tá? Eu tenho ali a Fernanda, o Eduardo, o Antônio. Cada pessoa tem a sua particularidade. O meio de comunicação não olha assim. O meio de comunicação, a famosa cultura de massa, entende o seguinte, não. São pessoas diferentes, mas que têm gostos padronizados. Por que eles têm em comum? Eles são adolescentes. Aí o que faz o meio de comunicação? Peraí, o que eu posso vender? O que eu posso anunciar para um adolescente? O que os adolescentes gostam? Tá entendendo? Então eu massifico. Eu não olho para as pessoas de forma separada. Né? A cada pessoa é um universo. Não. Eu olho as pessoas
de uma maneira massa, padronizada. Pronto, aí vem um termo, cultura de massa. Quem é que produz isso? Os meios de comunicação, né? Você tem os meios de comunicação no primeiro momento, que depois vão ser chamados de meios de comunicação de massa. A gente faz assim, o massa é no sentido de que é um meio de comunicação que ele já vai atingir um número muito grande de pessoas, tá? Porque existe os meios de comunicação que vai, por exemplo, influenciar um grupo específico e o meio de comunicação de massa que vai atender um número maior de pessoas. É isso que a gente tem que avaliar, é isso que a gente tem que entender, tá? Aí o que acontece? Quando chega século XX, nós teremos na Alemanha, na década de 30, um grupo de intelectuais chamado de Escola de Frankfurt. É um grupo de intelectuais muito influenciado pelas ideias de Karl Marx, né? E dentro desse grupo nós teremos o que? Dois autores importantes, o Theodor Adorno e o Max Horkheim. Eles vão estudar a ideia da cultura de massa, tá? E num livro chamado Dialética do Esclarecimento, de 1944, eles vão mudar o termo cultura de massa. E eles vão criar, então, o termo indústria cultural. Quer dizer, sai a cultura de massa e usa o termo indústria cultural. Que fala assim, Nelson, indústria cultural é o quê? São os meios de comunicação que se comportam como uma indústria, no modelo massificado, em grande escala. A gente fala assim, Nelson, indústria, lembra o seguinte, lembra da indústria fordista, que tinha um lema, produzir em série, né? Produtos do mesmo tamanho, do mesmo princípio, tá? Então, assim, os meios de comunicação funcionam dessa maneira. Produzem de maneira massificada, em grande escala, né? Para um público massa. Então eu estou falando da indústria fordista. Eles pegam o modelo da indústria fordista. Então os meios de comunicação eles se comportam assim. Eles vão produzir em grande escala, vão produzir para um público massa com o objetivo de quê? Vender. Vender. A ideia é essa. É uma ideia massificada nesse processo. A gente vai entender que, por exemplo, esses dois autores, o Theodor Adorno e Max Horkheim, inclusive eles são classificados como autores apocalípticos. Por quê? Esse termo, que foi criado por um sociólogo chamado Humberto Eco, tem a ver com autores que tinham uma visão muito pessimista sobre os meios de comunicação, né? Por exemplo, esses autores achavam que o meio de comunicação visava só entretenimento, brincadeira e pouca reflexão. Dá até para entender um pouquinho essa ideia deles, porque no período em que eles viveram, sabe, na Alemanha, a gente está falando ali de década de 30 para 40, o nazismo ele vai ser o primeiro grupo político a usar os meios de comunicação, né, essa cultura de massa, para influenciar as pessoas, para manipular as pessoas. Veja que o cinema, as revistas, o rádio na Alemanha foi muito usado pelos nazistas para difundir ideias autoritárias, para difundir ideias antissemitas, né, de demonizar os judeus, coisa desse tipo. Então, nesse caso, eles tendo essa perspectiva, né, na própria terra deles, eles viram isso, então eles perceberam que na mão de gente perigosa, os meios de comunicação poderia ser uma arma, né? Aí quando eles vão acabam se refugiando nos Estados Unidos, principalmente o Adorno, né, ele vai conhecer uma indústria, que basicamente é uma indústria de valores e princípios, conhecida como Hollywood. Então, nos Estados Unidos, ele verifica o que era a produção de informações, de filmes, produzida por Hollywood. Então, ali você vai ter uma ideia do que é a indústria cultural, porque é uma produção em grande escala, massificada, sabe? Como uma indústria que visa unicamente o lucro, tá? Então principalmente o Adorno ficou surpreso com o que acontecia nos Estados Unidos pela quantidade de produções, de filmes, de informações, de serviços ligados muito a esse meio de comunicação que se comportava como uma indústria em grande escala massificada, né? Aí vem a ideia da indústria cultural. Então a indústria cultural ele vai produzir o quê?
bens, serviços para um público massa, né? Então sai o termo cultura de massa, surge então o termo indústria cultural. Porque entenda assim, gente, se é uma indústria, ela produz o quê? Bens, tá? Só que assim, não é propriamente um bem tangível que eles vão produzir, porque a indústria fordista, né, ela produzia um bem, né, que era o Ford modelo T, o primeiro carro popular industrial da história, né? Produção em massa para consumo em massa. Não é que essa indústria produzisse bens materiais, não eram bens materiais, eram ideias, valores, modismo, tá? Só que isso era produzido de forma massificada, né? Era um modelo massificado. E aí, quando a gente fala assim, mas se é uma indústria, a indústria cultural, que tipo de bens eles vão produzir? Aí vem a ideia do quê? Do bem simbólico. A gente fala assim, Nelson, o que é um bem simbólico? São ideias, valores, princípios. Tá? Bem simbólico é entender o seguinte, eu vou pegar um exemplo bem claro sobre isso. Na década de 50, nós tivemos nos Estados Unidos um jovem ator chamado James Dean. O James Dean, pegando aqui, resumindo aqui, ele era uma espécie de bad boy da época, né? Garoto mau, e ele era muito admirado pelos jovens, admirado pelos rapazes, e as meninas eram apaixonadas pelo James Dean. E ele só fazia papel de garoto revoltado nos filmes, né? Mas é muito curioso que o que ele era nos filmes, ele era na vida pessoal mesmo, tá? E assim, ele vai começar o que? A usar alguns objetos que eram a marca dele, né? Vão começar o que? A usar um cabelo topete, os jovens vão começar a também usar o cabelo topete, tá? Ele vai começar a usar uma jaqueta de couro avermelhada, que era a marca dele. Aí os jovens vão começar também a usar esse meu modelo. A calça jeans, que era era uma roupa de trabalhador, de operário, o cara vai começar a usar, aí vira uma calça para jovens, né? Então a indústria cultural vai explorar também tudo isso. Então tudo aquilo que o James Dean usava servia como uma espécie de uma marca. Aí aquela coisa, mas aí, onde que está o bem simbólico? É porque aquela jaqueta avermelhada, ela não é uma jaqueta qualquer. É uma jaqueta do James Dean. E aí vem a coisa, se eu estou usando, eu sou um jovem, estou usando uma jaqueta avermelhada, eu deixo de ser o Nelson e me torno James Dean. Quer dizer, isso é um bem simbólico, ele é um bem representado, ele tem uma representação, tá? Então ele tem um significado, que se tu analisar com calma é o que existe hoje. A garotinha, isso é muito comum entre as crianças, a garotinha que é fã da Barbie, tá? Então, aí ela vai, por exemplo, uma festa, e ela tem um sapatinho da Barbie, né? A mãe dela comprou lá o sapatinho lá. É curioso, aí é mágico, daí o nome, bem simbólico. Na hora que a garotinha ela vai estar se arrumando, ela põe o sapatinho da Barbie para ir para a festinha, ela não é mais aquela garotinha. Ela é a Barbie. Tá? Por quê? Porque é um objeto que dá significado. Eu me torno o personagem que eu tanto admiro. É por isso que o garoto, quando põe a máscara do Homem de Ferro, ele não é mais aquele garotinho, ele é o Homem de Ferro. É simbólico, bem simbólico. É por isso que talvez, tá lá a foto, tua foto lá quando criança lá, né? Vestida de Mulher Maravilha, vestido de Homem-Aranha, é isso, tá? Então, o bem simbólico, ele é um bem representativo, tá? Só que a sacada aí é o seguinte, como as pessoas usam esses bens para se tornarem também personagens, eles acabam se tornando o quê? Comercializáveis. Porque, isso é de graça, as empresas vão dar de graça isso? Claro que não. Isso é produzido em grande escala. É por isso que existe um esquema que é mais ou menos assim. Quando é lançado, quando vai ser lançado, por exemplo, um filme, antes do lançamento, cara, a gente já tem ali uma produção em série de camisetas, de produtos, de sapatos, de tudo que tu possa imaginar. Por quê? Eles são bens? São, mas são bens simbólicos, porque eles são voltados para aquele filme que a indústria entende que vai dar certo. Então, dá a ideia de bem simbólico. E é tudo isso produzido pela indústria cultural. Pessoal, é isso. Tá ficando hoje por aqui.
Mais uma vez, obrigado por tudo, tá? E vamos ter uma segunda aula falando ainda muito sobre esse tema indústria cultural. Falou? Ok, pessoal, um abraço. Tchau, tchau.